Neste momento eu quero cumprimentar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor. Pastor presidente da convenção, pastor José Fernandes Corrêa Noleto. Pastor presidente do campo de Barra do Garças, pastor Osmar Noronha Gonçalves. O salmo de número 20 e o versículo 7, que diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus, diante do teu trono, através do sangue da cruz, eu quero te adorar. Eu quero te bendizer pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pela tua presença e a tua graça. Envia sobre nós, ó Deus, a presença do teu Espírito, como já tem feito de outras vezes. Manifesta, Senhor, a tua graça. Manifesta a tua unção. Manifesta, Senhor, o mover do Senhor sobre as nossas vidas e a vida daqueles que nos ouvem, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. O texto que eu fiz menção, que eu li, o trecho da Bíblia que eu li, o salmista, ele foi muito feliz na colocação. Na verdade, é uma palavra inspirada, né? Por Deus, que traz sobre as nossas vidas algo do céu. E é bem verdade que, quando nós olhamos o texto, a gente, muitas das vezes, nós mesmos, cristãos, a gente deposita nossa confiança em várias coisas, em várias situações. A gente confia no dinheiro, confia no conhecimento, confia na força, na inteligência, confia nas influências, nos amigos. A gente confia num monte de coisa. Pastor, está errado? Não, confiar em amigo de verdade não está errado, não. Confiar naquilo, na sua capacidade ou na minha capacidade, mesmo que limitada, também não está errado, porque se você não tiver um sentimento de confiança, de esperança, de desejo de vencer, de acertar, você não vai fazer nada. Então é uma força motriz, é a confiança que a gente tem que as coisas vão dar certo no final. É isso que nos impulsiona. Mesmo que a gente esteja passando por situações difíceis, a nossa esperança de um futuro, de uma vitória, de um êxito naquilo que nós empreendemos, é uma confiança que aquilo vai funcionar, vai dar certo no final. Agora, irmãos, o problema maior é a confiança demasiada, ou confiar demais. Esse é o problema. Porque quando a gente olha o trecho da Bíblia que nós lemos, o salmista foi inspirado por Deus, ele foi muito enfático. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Porque ele está se referindo aqui a um exército da sua época. Porque naquela época quem tinha um exército com muitos cavalos, com muitos carros de guerra, era praticamente invencível numa batalha. Mas é interessante, irmãos, que quando nós colocamos na presença de Deus, quando nós colocamos na presença do Senhor, aquilo que nós temos, escute isso aqui, não precisa ser muito, não precisa ser grandes coisas, porque na verdade, eu quero te chamar a sua atenção para um fato interessante. Na verdade, nós não temos muito para oferecer. O que é que você tem para você, que é realmente seu, que você pode oferecer a Deus? Eu vou te fazer uma pergunta. Eu quero que você faça uma análise aí, na sua mente, no seu coração. O que é que você tem, que é realmente seu,
que você pode oferecer para Deus? A gente não tem nada. Pastor, não, mas eu sou um catedrático, eu tenho vários diplomas, sou formado em várias áreas, eu sou um PhD. Queridão, se Deus decidir cortar o oxigênio, é alguns minutos. Ah não, pastor, e a Bíblia fala de um moço, ele fala assim, ó, ele teve uma colheita muito boa, e a colheita foi extraordinária. Ele naquela época ele falou assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar meus celeiros, eu vou construir uns celeiros bem maiores do que o que eu tenho, e vou colocar toda a colheita que eu tive no depósito e vou dizer para minha alma, come, bebe e folga. Escancara. E o Senhor Jesus nessa parábola ele fala assim, olha só, louco, hoje te pedirão a tua alma, para quem será? E tem muita gente por aí que põe uma confiança exagerada no dinheiro. Não, eu compro e pago. A vida você não compra. A alegria você não compra. A felicidade você não compra. A paz você não compra. Não tem jeito. Escute isso aqui. A salvação você não compra. A gente precisa entender isso. Escute uma coisa. Em que nós temos depositado a nossa confiança? Em quê? Em que você tem depositado a sua confiança? Ah não, eu confio. Irmão, tem uns negócios que é interessante, né? Eu confio cegamente no fulano. Não faça isso. Irmãos, parece brincadeira, um negócio que você vai pegar. Salmo 118, versículo 9. Salmo 118, versículo 9, é o centro da Bíblia. A metade dos versículos para um lado e a metade dos versículos para o outro. Ok? Está escrito lá assim, ó, melhor é confiar no Senhor do que nos homens. Pensa. E às vezes, irmãos, a gente confia num monte de coisa. O salmista, o escritor aqui, diz que era a força da guerra, a força militar, a força política, a força do poder humano. E às vezes a gente, eu tenho um amigo meu que ele ocupa um cargo numa posição estratégia do governo brasileiro. Irmão, nós temos um fato disso, eu ministrei isso aqui um dia desse, que o copeiro mor foi para a cadeia e ficou lá junto com José. Se Deus, olha aqui para mim, para você entender, se Deus não entra com providência na vida de José, já tinha 2 anos que ele tinha feito uma promessa que falaria de José para Faraó. Se Deus não visita a mente de Faraó para ele ter um sonho, para precisar de José, o copeiro nunca mais ia lembrar dele. E tanto é que quando a situação chega, que Deus providencia a situação, o copeiro fala assim, lembro-me agora do meu pecado, eu fiz uma promessa e não cumpri. Então tem muita gente que vai prometer um monte de coisa para mim e para você, que não vão ter condição de cumprir, porque somos humanos e falhos. A gente vai esquecer. A gente não, e tem coisas que a gente fala que a gente não vai dar conta de fazer. Você fala que vai fazer, mas não dá conta de fazer, não tem jeito. Não consegue. As nossas limitações nos impedem. As nossas incapacidades nos impedem de fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer. Por exemplo, eu gostaria que todas as pessoas que estão conectadas comigo tivessem uma experiência sobrenatural com Deus, mas isso não está em mim. Eu não posso fazer. Eu sou limitado. Eu queria que
todas as pessoas que vão ter acesso a essa live se convertesse ao Senhor e aceitasse Jesus para ir morar no céu. Mas isso não está em mim, eu não posso fazer isso, a minha incapacidade me impede de fazer isso. Eu só posso rogar ao Espírito Santo de Deus que alcance a vida dessas pessoas. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. E quando, escute isso aqui, agora que eu quero que você entenda um negócio muito sério para a minha vida e para a sua. Que para a gente confiar no Senhor, escuta aí, segura aí. Talvez isso aí você vai estremecer seu coração. Para eu confiar no Senhor, eu tenho que confiar a Ele incondicionalmente em tudo. Mas tem coisa que a gente faz que a gente não quer deixar Deus tomar conta. Porque tem coisa que não... Escute isso aqui, queridos. Para que eu caminhe junto com o Senhor, para que eu tenha dependência e confie plenamente no Senhor, eu tenho que abrir mão da minha vontade. Eu tenho que abrir mão do meu querer. Eu tenho que abrir mão de muitas coisas que eu acredito, que eu creio, que eu confio. Eu tenho que abrir mão disso e entregar a história da vida, da existência na presença de Deus. E aí sim, porque aí eu vou obter de Deus a providência. Uma das coisas mais difíceis que existe, você quer ver? São duas coisas que eu vou mostrar para você. Você quer ver um negócio, irmão? Todos nós acreditamos que Deus responde a oração, não responde? Todos nós acreditamos assim. Todos os cristãos, em todos os lugares do mundo, acreditam que Deus responde a oração. Mas oramos pouco. E nós pedimos e queremos que Deus... E quando a gente ora, a gente quer que Deus responda no outro dia. Aí a gente passa 10 anos, 20 anos, a vida toda de cristão, sem estar na presença de Deus em oração... E o dia que ora, que Deus responde no outro dia. Como que isso vai acontecer? Mas eu confio. E aí quando Deus não faz, Deus muitas das vezes cai no descrédito da nossa vida. E a gente pensa, Deus não vai me ouvir, Deus não vai me atender. Mas nós ficamos muitos anos sem buscar Ele, sem estar na presença dEle, sem confiar nele, sem entregar a nossa vida nas mãos dEle. E aí a gente quer que Deus responda no outro dia. Escute isso aqui, olhe para mim. Queridos, existe um processo de Deus. Meu Pai, eu vou repetir para você. Existe um processo do agir de Deus. Não vai adiantar você querer que Deus te entregue uma empresa para você, se você não dá conta de administrar a finança da tua casa. Deus não vai te dar, você vai ter problemas, você vai sofrer. Deus não vai entregar isso, Deus não vai fazer. Mas eu confio no Senhor que Deus vai abençoar a minha vida financeira. Você quer ver? Você confia mesmo em Deus? Você que está conectado comigo, você confia mesmo no Senhor? Você confia nele de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua razão? Você confia? Mas se falar para você dar dinheiro, você fala que é dar dinheiro para pastor. Como é que você confia em Deus então? Como que confia? E às vezes, irmãos, isso aqui, olha só, preste atenção, olhe para mim. O maior problema que nós enfrentamos nessa situação é que nós tomamos as nossas decisões, pessoais, sem consultar Deus, e depois queremos culpar Deus do nosso fracasso. Nós queremos culpar Deus da prova, do problema, da adversidade, da luta. E às vezes, olha aqui para mim, Deus falou para você não fazer. Como, pastor? Você sentiu lá no fundinho do seu coração que o que você estava fazendo não era de Deus. E continuou fazendo, e depois a consequência vem. E muitas das vezes a gente quer culpar Deus, falar que Deus não agiu na nossa vida, porque nós estamos passando por adversidade e situações que nós não queríamos. Você quer ver um negócio, irmão? Eu ouvi de um jovem uma vez,
Ele veio falar para mim que estava apaixonado por uma moça e tal. E eu falei para ele, falei assim: você já orou para saber se o seu relacionamento é de Deus? Não, mas se Deus me falar, eu não vou obedecer. Eu falei: rapaz, mas você tem coragem de falar isso? Ele falou: tem. Se eu amo essa moça, e se Deus falar para mim que não é ela, eu caso com ela a si mesmo. Escute isso aqui. Ele casou com essa moça, e depois de um tempo, essa moça ficou muito doente, e ela passou vários anos convalescendo em uma cama. Entendeu? Por quê? Porque, pastor, mas Deus castigou esse moço? Não. É para mostrar para mim e para você que aquilo que nós confiamos cegamente, muitas das vezes não é a vontade de Deus. Muitas das vezes não é o propósito e o projeto de Deus. Pastor, como é que eu vou saber disso? Aí entra a oração. Aí entra a comunhão com os céus. Sabe por que a oração Deus responde, irmão? Porque um camarada, para se postrar diante de Deus de joelho para orar, precisa de muita humildade. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que Deus resiste aos soberbos e exalta os humildes. Perguntar para Deus sobre uma decisão que você tem que tomar e pedir um conselho para Deus requer humildade. Você tem que ser humilde. Você tem que se dobrar, se curvar diante da autoridade espiritual que representa Deus na nossa vida e pedir para Ele a orientação. E muitas das vezes nós temos uma dificuldade grande de fazer isso. Pastor, o senhor tem dificuldade de orar? Irmãos, para a glória do nome de Jesus, hoje eu sou um homem de oração. Eu oro todos os dias e por várias vezes. Principalmente quando eu estou alegre demais, eu oro. Oh Deus, obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Quando eu estou triste demais, obrigado Deus, porque o Senhor vai me dar graça para passar por essa prova. E quando o Senhor não está nem triste nem alegre, aí eu oro porque Deus está preparando meu coração para enfrentar alguma emoção forte, alguma hora, daqui a pouco, ou uma prova ou uma alegria. Então eu medito na palavra, na oração, na palavra de Deus. Pastor, irmãos, aí vou pregar, vou ensinar no culto de quarta-feira. Eu penso nesta palavra o dia inteiro. Então, o que eu quero te mostrar com isso? Pastor, o senhor conhece, olha só, tem alguns cursos teológicos, conheço um pouco de teologia e já li a Bíblia algumas vezes. Já dei uma olhada nela algumas vezes, mais precisamente 42. Mas eu não confio na minha capacidade. Eu preciso da revelação de Deus. Eu preciso da orientação do céu. Eu preciso do agir de Deus. Eu preciso do mover de Deus na minha vida. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós agradamos o Senhor. Então Ele vai desviar a atenção dEle para a minha e para a sua vida. E normalmente, quando nós tomamos decisões erradas e dá errado, a gente fala que Deus se esqueceu da gente. E Deus não se esqueceu. Somos as nossas atitudes que nos levam a situações que desagradam a vontade de Deus. E Deus não tem prazer no seu sofrimento. Deus não tem prazer na minha derrota. Deus não tem prazer no seu fracasso. Deus não tem prazer na minha dor. Não. Ele tem prazer na minha alegria. Ele tem prazer na minha vida próspera e na presença dEle. O problema é que a gente muitas das vezes quer... não, mas... E aqui, irmãos, entra um problema muito sério. Deixa eu te contar. São as trocas. O problema... Olhe para você entender. Olhe para mim. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriemos em nome do Senhor nosso Deus. Sabe por quê?
Aqui tem um problema muito grande. Nós queremos lançar a semente. Olhe para mim, que muitas das vezes não é boa, e queremos colheita boa. Esse é o problema. Quando o povo de Israel ia entrar para a terra de Canaã, Deus orienta, chama Josué e fala assim, olha só, eu vou repetir para você, se atentamente ouvir o Senhor e cumprir os seus mandamentos, aí ele traz, está lá em Deuteronômio 28, ele traz a relação de coisas que vai acontecer. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade. Se você, eu vou traduzir isso para você. Olhe para mim. Se você confiar plenamente no Senhor, você não entendeu. Se você confiar no Senhor em tudo, isso aqui é uma conjunção. Se você confiar no Senhor em tudo, então é o seguinte: se você for plantar uma lavoura, serei contigo. Se você montar uma loja, um comércio, também serei contigo. Se você decidir casar, eu serei contigo. E se você for casado, eu serei no meio da tua família. Mas se atentamente ouvires o Senhor e cumprir todos os seus mandamentos, esse é o problema. Que a gente quer ouvir o Senhor, irmão, preste atenção nisso aqui, queridos. Você que está conectado comigo. A gente quer ouvir o Senhor até quando nos convém. Até quando nós não temos que nos sacrificar ou abrir mão daquilo que nós queremos para honrar a Deus. Existem limites, olha aqui, nós queremos estabelecer limites. E quando nós nos lançamos na presença de Deus, nós não podemos estabelecer limites. Entrega e confia. Entrega e confia. Entrega e confia. Escute, querido. Eu fiz uma pesquisa esses dias. Meu Deus. Um camelo dos que Jó tinha, ele é avaliado hoje, nos dias de hoje, em cerca de R$1 milhão. Escute, Jó tinha 5.000. Cada um valia 1 milhão. É só camelo que eu vou falar para você. Eu não vou falar da vaca e nem das ovelhas e nem dos servos e das servas. Então ele tinha 5.000 camelos, avaliado a 1 milhão. Aí você faz a conta. E você pode pegar a Bíblia e marcar no relógio. Eu já fiz isso. Em 45 segundos, Jó perdeu tudo. Então não confia no que você tem. Meu Deus. Aí, escute só. Jó foi sentar no monte de lixo da cidade, raspando a sua lepra com telha. Porque aquela telha, aquela cinza, não permitia que aquela lepra contagiasse as outras pessoas que passassem por ali. Escute uma coisa. Você confia na sua saúde? Confia não, querido. Confia no Senhor. Porque Ele é o dono da vida, o dono da saúde, o dono da sua vida, o dono da vida dos seus filhos, o dono dos seus bens, o dono do seu trabalho, Ele é o dono da sua inteligência, Ele é o dono daquilo que está à sua volta, Ele é o dono da tua casa, do teu carro, do teu salário. E agora tem uma coisa aqui que eu preciso que você entenda. Meu Deus, olhe para mim. Você tem honrado a Deus com o que Ele tem te dado? Você tem honrado a Deus com a sua vida? Você tem honrado a Deus com as tuas finanças? Você tem honrado a Deus com a tua esposa?
com os teus filhos, com o teu trabalho, com aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos, com a tua casa, com o teu carro. E eu tenho orado ao Senhor para Deus me dar um entendimento de quando uma pessoa está recebendo uma colheita e quando a pessoa está passando por uma prova. Quando a pessoa, o cristão, está recebendo uma colheita, eu não oro, irmão. Eu peço a Deus para dar graça. Senhor, dá graça para o fulano. Senhor, abençoa, dá graça lá. Porque não vai adiantar orar, irmão. Deus não vai tirar a prova lá da vida se é uma colheita. Agora, se é prova, se é uma provação, você pode orar que Deus entra com providência. Porque se é colheita, porque tem gente que tem prazer de decidir as coisas fora da vontade de Deus. Aí o problema é grande. E colhe mesmo, irmão. É a lei do retorno. Você não planta feijão e colhe arroz. Pai querido, em nome de Jesus, diante do teu trono, através do sangue da cruz, eu quero invocar o nome do Senhor. Na legalidade, ó Deus, do sacrifício de Cristo, eu quero invocar, Senhor, a tua presença sobre a vida dos nossos irmãos. Que o Senhor visita essa família, que o Senhor visita este teu servo, que a tua graça alcance o coração dele, que a tua misericórdia alcance, Senhor, o coração desta mulher, que a tua presença vá de encontro com a necessidade da tua filha. Toma ela nas tuas mãos, Senhor. Deus, entra com providências, ó Deus, na vida das pessoas que estão traçando projetos na tua presença. Que a tua graça e a misericórdia do Senhor nunca falte sobre as nossas vidas, no precioso nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, as soberanas, eternas e divinas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus na terra, não só hoje, mas para sempre. E o povo de Deus, muito feliz, dizendo bem alto: